Federação Internacional de Diabetes estima que cerca de 9% da população mundial tem diabetes, uma doença que está associada ao aumento do risco de infecção grave por Covid-19. Diabetes é uma doença que ela acontece pelo excesso de açúcar no sangue. Quando a gente se alimenta, todo o nosso alimento ele é transformado em glicose, que é a nossa energia. Essa energia ela vai para dentro da célula. O diabetes acontece quando o nosso corpo perde a capacidade de transportar a glicose do sangue para dentro da célula, que é feito por um hormônio chamado insulina. O excesso dessa glicose que fica circulando no sangue vai causando uma inflamação crônica danosa para diferentes órgãos, que são o rim, o coração, a visão, o cérebro e todo o sistema circulatório. E aí, quando esse indivíduo contrai a Covid, que é uma doença que também causa grande inflamação, ele se torna um indivíduo em grande grupo de risco para ter uma forma mais grave da doença. Além disso, a inflamação causada pelo Covid, ele pode dificultar a ação da insulina que é secretada pelo pâncreas. Então, apesar do pâncreas secretar a insulina, ela tem mais dificuldade de funcionar quando o indivíduo está infectado pelo Covid. Cientistas suspeitam que o novo coronavírus pode desencadear diabetes e agravar quadros clínicos pré-existentes da doença. O que a gente tem observado da relação do Covid com o diabetes é que parece que há algumas células do pâncreas que o vírus consegue se ligar e produzir uma inflamação, piorando a taxa de quem já é diabético ou, em alguns casos mais raros, causando diabetes em quem não tinha diabetes prévio. Isso é uma história absolutamente nova, que tem sido estudada também no mundo todo e que a gente ainda vai precisar de um tempo para saber se nessas pessoas o diabetes foi transitório ou se virou uma doença definitiva. E qual tipo de diabetes seria? Quais são os principais tipos de diabetes? Existem vários tipos de diabetes, mas os mais comuns e prevalentes são o tipo 1 e o tipo 2. Em qualquer um dos tipos de diabetes, o que a gente tem é uma falta da insulina ou a incapacidade dela de transportar a glicose do sangue para dentro da célula. No diabetes tipo 1, o único tratamento, e o tratamento eficaz, é realmente o uso da insulina. No diabetes tipo 2, como é uma doença que também está ligada à obesidade, ao sedentarismo e à idade, a diminuição da insulina não é tão marcada. Então, a gente pode usar a insulina e tem critérios para usar a insulina em determinadas fases da doença, mas também a mudança do estilo de vida. Então, o indivíduo que estiver acima do peso, ele responde bem ao tratamento perdendo peso. O indivíduo sedentário, ele pode ter uma boa resposta fazendo atividade física. Muitos estudos têm mostrado que o controle da diabetes diminui o risco de infecção grave por Covid-19. A gente tem grandes controles para saber se esse indivíduo está com uma doença bem controlada ou mal controlada. Um é a medida da glicose no sangue, naquele momento. Isso é chamado de glicemia. Então, é quando a gente mede naquele momento quanto está o açúcar. Uma outra taxa muito importante é chamada de hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é uma taxa que a gente mede no sangue, que vê a quantidade de açúcar acumulada nos últimos 3 a 4 meses daquele indivíduo. E os estudos internacionais já têm mostrado que os indivíduos com hemoglobina glicada de bom controle têm menos complicações da Covid do que os indivíduos que dão entrada com hemoglobina glicada alta. O que os pacientes diabéticos podem fazer para controlar a quantidade de açúcar no sangue? Mantenha uma alimentação saudável, um bom controle de peso, use adequadamente as medicações que foram prescritas. Em caso
de observar que a sua glicose, a glicemia, a hemoglobina glicada estão fora da meta estabelecida pelo seu médico, você deve entrar em contato para que novos ajustes na sua medicação possam ser feitos e você se mantenha dentro de um patamar saudável e bem estabelecido pela equipe de saúde que o acompanha.